Olá, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 24 de julho de 2019. A campanha de imunização contra o sarampo segue até o dia 16 de agosto em 15 cidades paulistas. O público-alvo são os jovens entre 15 a 29 anos. Desde quarta-feira da semana passada, as doses da vacina têm sido disponibilizadas em postos volantes nas estações do metrô, CPTM, MTU, Via 4 e Via Mobilidade. Hoje, a vacinação acontece nas estações do metrô Ana Rosa, Arthur Alvim, Corinthians, Itaquera e Vila Prudente. Na CPTM, nas estações Comandante Sampaio, Quitaúna, Brás, Piqueri e nos terminais metropolitanos São Mateus e Corredor ABD. Até o momento, foram confirmados 484 casos de sarampo em São Paulo. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa pode ajudar na localização de crianças e adolescentes desaparecidos. A Anvisa aprovou o novo marco regulatório de agrotóxicos para o Brasil e vai tornar mais claros os critérios de classificação toxicológica dos produtos no país. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana da Cidadania aprovou uma subcomissão que vai avaliar os efeitos da lei federal que autoriza a internação compulsória de dependentes químicos. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa pode ajudar na localização de crianças e adolescentes desaparecidos. A proposta é do deputado César, do PSDB, e é tornar obrigatória a consulta ao banco de dados de desaparecidos ao fazer a matrícula nas escolas da rede pública do estado de São Paulo. Meu nome é Ivanise Esperidião da Silva, eu tenho 57 anos e sou mãe da Fabiana Esperidião da Silva, que desapareceu em 23 de dezembro de 95. Fabiana desapareceu no bairro de Pirituba, na zona norte de São Paulo, quando estava com 13 anos de idade. Ela tinha ido à casa de uma amiga que fazia aniversário e estava acompanhada por outra amiga. Na volta para casa, as duas se separaram e Fabiana nunca mais foi vista. O desaparecimento da minha filha, ele é um mistério muito grande, que eu não consegui nenhuma informação até os dias de hoje. São 23 anos e 6 meses de uma busca incessante, de um silêncio profundo, né? De uma dor que não tem remédio e que eu não desejo isso para ninguém, porque é uma ferida que ela não cicatriza. Perder um filho nessa circunstância é pior que a morte, porque quando você perde um filho que ele morre, você vive ali um momento de luto, de dor, mas também é um término do círculo da vida. Você enterrou um corpo, você sabe aonde ele está e que ele não vai mais voltar. Agora, quando ele desaparece, é muito pior, porque você convive com a dor da incerteza, de não saber o que aconteceu. Entre 2007 e 2017, foram registrados mais de 786 mil desaparecimentos, 82 mil só nos últimos 2 anos. Em 2017, no estado de São Paulo, 25.200 pessoas desapareceram, segundo o Ministério Público Paulista. O projeto de lei 672 de 2019, de autoria do deputado César, do PSDB, dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas, antes de concluir a matrícula de crianças e adolescentes, pesquisar o nome deles e também as fotos no banco de dados de pessoas desaparecidas. Neste banco de dados tem informações como nome, sexo, idade, nome da mãe e do pai, data de nascimento e do desaparecimento, naturalidade, altura, cor da pele, olhos e cabelos, além de uma foto, que pode ser uma projeção facial que simula a aparência atual. Esse projeto de lei altera a Lei 15.292 de 2014, que define diretrizes para a política estadual de busca de pessoas desaparecidas. É um projeto que visa tirar a dor das pessoas, das famílias que vê o seu ente querido desaparecido. Esse projeto visa que, ao se matricular na escola, a escola busca o banco de dados para ver se aquela pessoa está desaparecida ou não.
ou até para baixar no banco de dados se ela for encontrada, porque às vezes se encontra a pessoa e ela continua no banco de dados. A Assembleia Legislativa de São Paulo, ela coloca aqui os desaparecidos. E a gente tem tomado informações nas entidades que cuidam disso, e eu, como prefeito, eu vi isso muito na minha cidade. Na hora da matrícula, você descobrir que a pessoa estava ali do lado e se matriculou lá na escola e os pais procurando, porque hoje os jovens eles são rebeldes. E aí você acaba descobrindo na matrícula da escola. Esse é meu projeto que vai trazer duas coisas. Abaixar o banco, que às vezes a pessoa ainda continua lá, a busca do desaparecido e foi encontrada. Para Ivanise, que já enfrenta 23 anos de saudade e preside a ONG Mães da Sé, que acompanha familiares de desaparecidos, a mudança na lei poderia mudar o rumo de muitas histórias. Esse projeto de lei é fantástico. Quanto mais mecanismos forem utilizados no sentido de tentar identificar uma criança desaparecida, maior é a chance dela ser identificada. E menor é o tempo da angústia, da dor da busca. É muita dor mesmo. Frente Parlamentar em Defesa do Setor de Energia e Barragens da Assembleia Legislativa de São Paulo discutiu numa audiência pública as obras e os riscos da represa de Pedreira, interior do estado. O município de Pedreira fica a 170 quilômetros da capital. É aqui que está sendo construída uma barragem de 52 metros de altura e 700 de extensão. O projeto foi anunciado como uma possível solução para a crise hídrica da região, mas virou uma dor de cabeça para os moradores, principalmente depois do que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais. O rompimento da barragem mineira em janeiro deste ano deixou mais de 200 mortos. A discussão começou porque o local da construção da represa fica a menos de 2 quilômetros aqui do centro de Pedreira. Em caso de uma tragédia como a que aconteceu em Brumadinho, a população daqui estaria em perigo. Inclusive, o governo federal chegou a classificar o projeto da represa de Pedreira como sendo de alto risco, depois do que aconteceu em Minas Gerais. A família do Ricardo mora no bairro Santa Rita, um local ainda mais próximo da área de construção. Sim, é o primeiro bairro, né, 700 metros dessa barragem. Né? Moram há mais já de 60, 70 anos, né? E é uma área que vai ficar em área de risco permanente. Né? Eles estão preocupados, né? Uma vida inteira lá e agora não sabe o futuro, não sabe o que vai acontecer. Né? Na Câmara Municipal da cidade, 4 projetos de lei já foram apresentados para estabelecer critérios para a construção de barragens no município. Um deles estabelece que a represa deveria ser construída a 9 quilômetros do centro. A prefeitura chegou a embargar a obra. O embargo foi respeitado um período. Depois, a Procuradoria do Estado entendeu que, por estar numa área rural, não necessitaria do alvará municipal. E nós temos leis que exigem isso. E aí, com essa discussão, nós achamos que, de forma institucional, o local adequado para dirimir divergências é o Poder Judiciário. A deputada Márcia Lia, do PT, coordenou a audiência pública que discutiu com os moradores os riscos da construção. Foram quase 3 horas de audiência. A população de Pedreira não quer essa barragem, porque a barragem não oferece a segurança necessária. Essa barragem, segundo os técnicos que tiveram aqui, ela é imprestável para aquilo que se propõe a ser. Ela não tem função, ela é um grande equívoco. Vamos fazer para o Ministério Público, para o Procurador-Geral, nós vamos fazer uma representação com dados técnicos, com todas as informações. Já combinamos com várias pessoas que estiveram aqui na audiência pública, mostrando passo a passo os equívocos dessa obra, dessa construção. É um desperdício de dinheiro público, é um absurdo o que está sendo feito aqui na cidade de Pedreira. O ex-presidente da ANA, a Agência Nacional de Águas, disse que a construção da barragem de Pedreira é um crime ambiental. Está sendo construída e vai inundar a área mais preservada da área de preservação ambiental da região de Campinas. Então ela vai causar um impacto na região mais protegida, vai haver desmatamento, vai haver inundação, vai haver deslocamento de toda a fauna que está lá e vai causar, sem dúvida nenhuma, um dano ambiental significativo.
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e da Cidadania da Assembleia Legislativa aprovou uma subcomissão que vai avaliar os efeitos da lei sancionada pelo governo federal que autoriza a internação compulsória de dependentes químicos. Projetos de lei, moções e requerimentos foram temas de discussões entre os parlamentares. 16 itens foram apreciados pela comissão por quase uma hora. A comissão vai adquirindo uma musculatura e vai amadurecendo também nos seus debates, a despeito de ter pessoas que pensam de forma diferentes, mas eu acho que é nesse debate que a gente vai construindo, vai avançando, vai ter coisas que a gente vai perder, vai ter coisas que a gente vai ganhar, mas precisa saber a medida, o tom exato para poder ver se a gente não perde de vista aquilo que é mais importante para nós, que é a defesa dos direitos da pessoa humana. O requerimento da presidente da comissão, deputada Beth Saum, do PT, solicitando a criação da subcomissão de luta antimanicomial, foi marcada por um amplo debate. Estamos nós já na discussão, hein? Agora não. Gostaria de fazer uma colocação. Não. Deputada Érica, já não dá. Já está a discussão. Aprovada a subcomissão, a intenção agora será avaliar e discutir, entre outros assuntos, os efeitos da lei sancionada pelo governo federal que autoriza a internação compulsória de dependentes químicos sem a necessidade de autorização judicial. Extremamente crítico que o povo brasileiro recebe do governo federal esse respaldo de ter a internação compulsória, a criação de uma subcomissão para discutir sobre a luta antimanicomial, ela vai na contramão de tudo isso. Nós precisamos conceder às pessoas a oportunidade de conseguir se resgatar quando elas mesmas não têm condições de fazer isso, não têm condições mentais, não têm condições psicológicas, não têm consciência, não têm força para conseguir, né? Então eu votei contrário à criação dessa subcomissão por entender que no texto diz uma exaltação clara a esse movimento que não me representa. Não adianta você pegar um dependente químico e pegá-lo pelo pescoço e levar para ser internado. Você sabe que pode deixar ele lá 1 ano, 2, 3, ele vai sair pior do que ele entrou, né? Porque já foi provado pela ciência que a institucionalização dos usuários químicos de dependência química não funciona. Aprovado por unanimidade entre os parlamentares está o projeto de lei número 663 de 2018, de autoria do deputado Campos Machado do PTB, que prevê a obrigatoriedade aos proprietários de bares, restaurantes e similares disponibilizarem em seus estabelecimentos o mobiliário adequado à acessibilidade dos cadeirantes. Deputada doutora Damares Moura, do PHS, foi a relatora do projeto. Os indivíduos, não é, que são portadores de alguma necessidade especial, naturalmente devem ser objeto, não é, de medidas que promovam a sua acessibilidade, seja onde for, porque isto, em última ou em primeira análise, é garantir dignidade humana, que é obrigação do Estado brasileiro. Eu sempre me baseio em projetos de leis desta natureza no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que estabelece os pilares, as bases do Estado brasileiro. E a dignidade é dever do Estado, é obrigação de todos. E nós, como legisladores, precisamos estar todos imbuídos do espírito da promoção da dignidade humana. A Assembleia Legislativa Paulista sediou o primeiro encontro de presidentes dos Consegues. Você vai ver em instantes. Vem aí a flexibilização do agrotóxico. A Anvisa aprovou o novo marco regulatório para o Brasil. De acordo com a agência, a medida irá atualizar e tornar mais claro os critérios de classificação toxicológica dos produtos no país. Nas plantações, o volume de máquinas de borrificações aumenta a cada dia. O motivo está na estratégia do novo governo. Ontem, o Ministério da Agricultura aprovou o registro de mais 51 agrotóxicos. Já são 262 neste começo de mandato. O crescimento é notório nos últimos anos. A agricultura brasileira usou quase 540 mil toneladas de pesticidas em 2017, segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA. Esses números colocam o Brasil como o maior consumidor de agrotóxicos do mundo em números absolutos. Só perde para Japão, União Europeia e Estados Unidos, quando são levadas em conta duas variáveis: a quantidade de alimento produzida e a área plantada.
Se o aumento do número de agrotóxicos preocupa especialistas, a alteração no padrão preocupa muito mais. O modelo é o mesmo utilizado por grandes produtores, por exemplo, como na União Europeia, mas bem menos rigoroso do que o desenvolvido pela Anvisa, aqui no Brasil. Ainda segundo a nova direção da agência, o modelo inclui o Brasil entre os 53 países adeptos das regras internacionais adotadas desde 1992. Com a nova norma, a identificação do perigo de uso deve ser mais clara e foram ampliadas de 4 para 5 as categorias da classificação toxicológica: extremamente tóxico, altamente tóxico, moderadamente tóxico, pouco tóxico e produto improvável de causar dano agudo. Os rótulos apresentarão cores diferentes para as categorias e vão indicar os danos em caso de contato com a pele ou se for ingerido ou inalado. As novas normas só passam a valer a partir da data de publicação no Diário Oficial da União. Mas ainda antes de entrar em vigor, tem quem torce o nariz para os novos tempos. O Greenpeace, uma das maiores organizações não governamentais ambientais do mundo, protestou. Segundo a ONG, os gastos com saúde pública vão aumentar junto com o crescimento dos agrotóxicos. Mas na Assembleia Legislativa, o deputado Carlos César, do PSB, é mais otimista com a decisão da Anvisa. O agronegócio é gigantesco aqui no estado de São Paulo. São Paulo responde por parte significativa de todo o agronegócio do país. E a gente vê que o Brasil ele não pode ficar aquém daquilo que acontece em países desenvolvidos. Nós precisamos incentivar mais o agronegócio, incentivar mais o agricultor sério, que não quer colocar veneno na boca das pessoas, mas quer colocar um produto de qualidade, um produto que não tenha pesticida, um produto que possa ser desenvolvido com padrões internacionais. Se é padrão internacional, se outros países têm, dá orgulho para nós quando a gente chega num outro país e a gente vê lá um mamão e fala, esse mamão veio do Brasil. E às vezes o mamão vem de outro país que não o Brasil. Eu vi esses dias que estava vindo até da Angola, enfim. São vários países que produzem outros alimentos. E o Brasil que pode ser um exportador grande, não só para o mercado externo, mas também para o mercado interno. O Parlamento Paulista sediou o primeiro encontro de presidentes dos CONSEGs. E a reportagem é da Priscila Silvério. Os CONSEGs, Conselhos Comunitários de Segurança, são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir e planejar ações para solucionar problemas de segurança local. Cada conselho é uma entidade de apoio à Polícia Estadual. Kátia Andrade já participa do CONSEG no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo, há mais de 10 anos. Hoje ela é a presidente da entidade em uma região com 480 mil habitantes e muitos problemas. Como todos os bairros periféricos, tem muitos problemas, né? A gente está hoje tentando fazer um trabalho, está melhorando isso. Nosso CONSEG hoje, na última reunião, compareceram 115 pessoas. Então, assim, um CONSEG que estava apagado, né? Eu estou conseguindo levantar o CONSEG, trazer as pessoas, trazerem as demandas, para a gente poder tocar e com a ajuda de todos, da comunidade, né? Sempre. Ronaldo é presidente do CONSEG no Jardim Miriam. Assegura que a união entre as polícias, a comunidade, as ONGs e as autoridades públicas do Estado é o caminho para a diminuição da criminalidade nas periferias. O trabalho do CONSEG é muito importante porque é o único canal que as pessoas têm para conseguir chegar às autoridades e trazer as suas demandas, não somente na área de segurança pública, mas também com as outras entidades. A nossa parceria é muito grande com a Delegacia, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana também. Presidentes de CONSEGs da capital paulista e da Grande São Paulo vieram à Assembleia para participar do primeiro encontro de presidentes do CONSEG. Eles vieram receber as informações sobre ações que vão fortalecer o trabalho local nos próximos 4 anos. A apresentação do plano de trabalho foi feita pelo chefe de gabinete do deputado delegado Olim do Progressistas. Nós temos aí um projeto agora que é de criar o Estúdio CONSEG, que é um estúdio que nós vamos criar ações, vídeos, para que a gente possa ajudar eles na comunicação junto aos seus bairros. Nós temos uma outra ação agora, que são as demandas, audiências de demanda, que é fazer um conselho de demandas que o CONSEG tem do Estado e por alguma dificuldade
a gente vai receber aqui na Assembleia Legislativa e também levar para a Câmara Municipal, junto lá com o presidente, que é o nosso apoiador, veio aqui na Solene. E, enfim, tem um monte de ações aí, internet, WhatsApp, programas, apps, tem bastante coisa. Arnaldo, presidente do Conseg Jardim Ângela, bairro que já foi considerado pela ONU como o lugar mais perigoso do mundo, ressalta o papel do Conseg na mudança dessa realidade. Pela primeira vez, eu estou vendo que está havendo uma direção, né? E essa direção é muito importante para que todos troquem ideia, informações, ambas as partes, porque a gente não tem esse encontro para trocar como vai a sua comunidade, como é a sua delegacia, e assim a gente vai trazendo, trocando informações, né? E esse trabalho, eu parabenizo o deputado pelos esses encontros que faz, que muitas vezes é muito difícil a gente encontrar os nossos amigos. A Assembleia Legislativa realizou o segundo Cinealesp e exibiu um documentário sobre o assédio que sofrem as mulheres. Você vai ver já já. A importância das ciências humanas foi destaque numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. A iniciativa partiu do deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que recebeu representantes de várias associações. A mesa redonda foi no plenário Dom Pedro I. A indignação diante da possível medida do governo federal às instituições de ensino com corte de verbas e discursos contra as áreas de humanas era geral. Diante desse ataque, dessa ameaça de exílio, mais uma vez, da filosofia, como aconteceu na época da ditadura, nós nos organizamos, a nossa associação está organizada em mais de 35 regiões de São Paulo. Então nós vamos conversando com os professores de filosofia, somos quase 400 professores associados para fazer essa resistência. E essa audiência é mais uma das muitas ações que nós estamos fazendo. Eu considero o ministro da Educação uma persona não grata à educação brasileira, na medida em que ele tem desrespeitado tanto a formação e a educação superior como a educação básica e não merece, por parte dos educadores, o devido reconhecimento enquanto ministro numa pasta tão importante como é a educação brasileira. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ministro da Educação estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia. Para alguns professores que participaram do encontro, a situação crítica já é antiga e pode piorar ainda mais. A gente teve um curto período de obrigatoriedade da sociologia e da filosofia no ensino, e nesse curto período foi onde a gente achou que realmente podia ter confiança. E isso já caiu novamente. É por isso que a gente insiste que tem que estar escrito, tem que estar ali na lei, tem que estar editado, porque senão a gente não tem segurança de trabalho em momento nenhum. Embora esse governo tenha esse ataque mais feroz, há um balanço de longo prazo que precisa ser feito. Eu acho que hoje a gente está aqui mais ou menos para isso, para pensar numa reação, mas também para pensar em perspectivas de longo prazo, porque a pauperização desses cursos e da profissão, ela ocorre a longo prazo. O deputado estadual pelo PSOL, Carlos Gianazzi, disse que esta foi só a primeira discussão sobre o assunto. Os governos autoritários não querem filosofia e nem sociologia. Então essa é uma audiência de resistência aqui, de luta de professores, de entidades que se manifestam em defesa da educação, contra os cortes também das universidades federais e contra os cortes no orçamento da educação básica, da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, no ensino técnico e tecnológico. Por isso que nós estamos aqui hoje nessa grande audiência pública. O Parlamento Paulista realizou o segundo Cinealesp e exibiu um documentário com relatos de mulheres que já sofreram na pele a situação do assédio. O auditório Paulo Kobayashi virou sala de cinema, com direito a um chazinho e tudo, mas para falar de um assunto sério, o assédio contra as mulheres. Esse é um filme que traz muita concretude, porque a gente vê muitas estatísticas e às vezes quando a gente tem os casos muito concretos é mais fácil de sensibilizar. E esse é um filme muito importante de ser assistido porque traz pra gente a dimensão do que a gente está falando e o que a gente precisa sempre combater. O evento, promovido pela deputada Marina Elou da Rede, reuniu entidades que lutam pelo fim da violência contra a mulher. A presidente da Associação Fala Mulher participou do debate na Lesp e lembrou que a associação, que existe há 15 anos,
tem um trabalho voltado para a proteção jurídico, social e psicológica das vítimas. O assédio é diariamente constatado nas suas mais variadas formas. E a Fala Mulher lida também com esses assuntos no seu cotidiano, nos seus 8 serviços. Começa com assédio e a situação vai até chegar à violência, né, contra a mulher. E nas suas mais variadas formas, né? E uma delas é a violência sexual, advinda de assédio, né? Todos os tipos de perturbação possível que culminam na violência doméstica ou em todas as outras formas de violação de direitos, com crianças, com adolescentes, com idosos, né, em geral. E mulher é o alvo predileto, né, dos assediadores. O documentário Precisamos Falar do Assédio foi exibido para a plateia. É um retrato concreto da violência contra as mulheres. Os depoimentos foram gravados numa van estúdio em 2016, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e mostram o quanto a sociedade ainda precisa avançar no tema. A iniciativa da deputada é importante porque isso leva a gente a cada vez mais conscientizar a população de que isso não dá mais para a gente tolerar. O assédio está enraizado na nossa sociedade. E é a nossa sociedade brasileira e de muitos séculos. Então, como que a gente muda? É conscientizando as pessoas. Hoje a sociedade não abre espaço para que essas denúncias possam realmente ser feitas e, mais do que isso, que elas sejam endereçadas e resolvidas. E é por isso que o Poder Legislativo precisa se empenhar nessa questão de combate à violência contra a mulher, porque não pode ser só leis bonitas. A gente tem que garantir que isso aconteça na ponta, trazendo segurança, trazendo espaço para a denúncia e trazendo investigação e punição para os envolvidos. O Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. Você pode acompanhar a edição de hoje do jornal no YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.